brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros. Pois é, assim como eu gosto sempre de fazer essa comparação em toda e qualquer data festiva. Assim como o 25 de dezembro não é o dia do Papai Noel, é o dia que representa o nascimento de Jesus. Toda e qualquer data de homenagem tem o seu significado. Não é feriado só porque é feriado. Não é festa só porque é festa. A gente nem está vivendo o tempo de festa por conta da pandemia. Mas hoje teria um desfile, se fosse em tempo normal. Em tempos normais, um desfile importante, cívico. Inclusive em Salvador é o mais famoso, outras cidades também fazem. Hoje é o dia que a gente celebra uma data importante para o nosso país, não só para a Bahia. Muitos chamam de independência da Bahia, mas na verdade é dia da independência do Brasil na Bahia, e tudo começou por aqui. A gente teve diversos movimentos pelo Brasil afora que levaram até a independência do país. Um dos mais importantes, se não o mais importante, é o 2 de julho. E as mulheres têm papel fundamental nesse processo. As mulheres foram protagonistas do 2 de julho e, consequentemente, do 7 de setembro, porque chegou até lá a partir desses movimentos, como eu disse, como o 2 de julho. A gente tem aqui em Feira de Santana a figura da Maria Quitéria muito presente na nossa vida. A gente tem a Avenida Maria Quitéria, Monumento Maria Quitéria, Distrito Maria Quitéria, antigo São José das Itapororocas, que foi onde ela nasceu. E ela, junto com a Joana d'Arc e outras mulheres que fizeram parte desse processo, tem papel importantíssimo no 2 de julho. A gente foi conversar com o escritor, poeta e presidente da Academia Feirense de Letras, Eduardo Khrushchevsky, que fala pra gente, inclusive ele tem obras muito legais, a gente vai falar daqui a pouco sobre essas obras, que falam sobre Maria Quitéria, sobre história também de Feira de Santana. E ele fala da importância das mulheres para o nosso 2 de julho. Obrigado, Fernando. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer muito grande estar falando sobre cultura, que é uma coisa que eu amo, e que posso dizer a você o seguinte, a respeito do tema da nossa conversa, que as mulheres foram fundamentais na independência do Brasil a partir da Bahia. Eu posso citar assim três líderes feministas que foram Joana Angélica, Maria Filipa, a partir da ilha de Itaparica, e Maria Quitéria, a nossa conterrânea. E, aliás, essas mulheres foram, principalmente, de modo especial, Maria Filipa e Maria Quitéria. Rapaz, o que se cometeu contra essas mulheres em termos de, vamos dizer assim, em termos de injustiça histórica, é terrível. Tanto que eu publiquei uma história em quadrinhos sobre Maria Quitéria, que o título da história é Maria Quitéria, a Injustiçada. Fernando, você vai me permitir que eu fale um pouquinho sobre ela. Olha, Maria Quitéria, ela nasceu aqui num sítio chamado Licurizeiro, na região de São José das Itapororocas. E não se sabe a data em que ela nasceu. Há uma série de suposições. Veja você a injustiça histórica contra essa mulher. Há uma série de uns dizem que ela nasceu no dia de Maria Quitéria, ou de Quitéria,
Santa Quitéria, outros dizem que enfim, o que se sabe de fato sobre o nascimento dela é que quando ela tinha 10 anos, em 1802, que morreu a mãe dela, o pai resolveu fazer um inventário que nunca foi à frente da mãe dela, dizendo o seguinte, que ela tinha filhos e entre eles Maria Quitéria com 10 anos. Mas não se sabe a data, na verdade, qualquer suposição sobre a data é porque não foi feito o registro, entendeu? E Maria Quitéria ficou ali no anonimato até os 30 anos, na faixa de 30 anos, quando surgiu a história surgiu a libertação do Brasil a partir da Bahia e o pessoal de Cachoeira mandou emissário nas fazendas para convocar jovens a se alistar nas forças contra os portugueses. E apresentou-se um emissário na fazenda do pai de Maria Quitéria, que era Gonçalo. Há uma série de coisas na história de Maria Quitéria. A mãe morreu, ela pegou uma madrasta muito ruim e tal, mas o que interessa pra gente agora é a independência. E aí o que é que ocorreu? Quando Maria Quitéria viu aquele soldado procurando reforço, o pai dela dizendo que não tinha ninguém com idade para servir o exército, Maria Quitéria então disse: meu pai, eu gostaria de servir. E o pai disse: lugar de mulher é em casa, não é no exército. Puxa pro quarto. E colocou ela com aquela autoridade que era paterna, que era um fato naquela época. Ela foi pro quarto, ficou numa tristeza e uns dias depois chegou na casa da irmã e disse: Tereza, olha, Tereza, aconteceu isso, meu pai me botou de castigo e tal. Tereza disse: minha filha, se eu não fosse, a Tereza era casada, se eu não fosse casada e não estivesse grávida, quem ia servir era eu. Você quer ir, Maria? Ela: claro, quero. Então faz o seguinte, meu marido sempre vai à cachoeira para negociar e aí você vai com ele e lá você se alista, menina. E aí vem aqui uma noite, uma madrugada ela foi, a irmã cortou os cabelos dela, vestiu ela de homem e ela foi pra cachoeira. Chegando lá, o cunhado dela deixou ela procurou o batalhão dos periquitos, que era comandado pelo avô de Castro Alves. E se alistou, perguntaram o nome dela e ela deu o primeiro nome que veio na cabeça dela, que foi o nome do cunhado, Medeiros. Tanto que fazem uma confusão, Maria Quitéria Medeiros, não tem nada disso, é Maria Quitéria de Jesus. E aí ela ficou no exército, ficou ali, o pai procurando ela em tudo quanto era lugar, onde era que ela tinha se metido, encontrou ela no exército. É uma história muito bonita. E tentou trazer ela para casa, ela disse que não vinha, procurou o comandante geral, e o comandante geral disse a ele: meu amigo, eu tenho 5 filhas, e se uma das minhas filhas me desse a alegria de servir o exército, eu tiraria ela. Não, eu não vou dispensar sua filha pelo fato dela ser mulher. E Maria Quitéria ficou, e era exímia atiradora, e revelou-se no exército, e lutou muito no exército, conheceu, muita gente diz: porque ela era metida a homem, nada disso. Maria Quitéria era uma mulher, com todos os predicados de mulher, e que inclusive
casou no exército com o Fourrier. Fourrier é uma espécie, é um cargo que fica entre o cabo e o soldado. Ele recebe ordem do cabo para fazer o soldado trabalhar. E aí ela casou com esse camarada, ficou vivendo no exército, porque na época se permitia que houvesse acampamentos onde os soldados, etc., poderiam levar as mulheres. Poderia levar e tal, sem problema nenhum. E ela ficou lá, usando já o saiote. Aliás, no começo, quando ela chegou logo, ela se interessou por esse cidadão, o João José Luiz. E o camarada se sentiu atraído também, mas um homem e tal. Ela terminou confessando que era uma mulher e então casaram, né? Casaram e um dia numa missão ela perdeu o marido. O marido não voltou e ela ficou viúva. Resumindo a história, aconteceu a independência, onde nessa independência, aqui eu abro um parêntese, foi que surgiram a Joana Angélica, que defendeu, quiseram invadir o convento, se aquilo ela não permitiu e foi uma Marte da independência, e Maria Filipa. Maria Filipa é de uma importância na independência da Bahia e desconhecida, muita gente nunca viu falar em Maria Filipa. É que Maria Filipa era negra, veja você, negra, marisqueira, pobre, portanto, capoeirista, o que era na época terrível. Uma mulher ser capoeirista era alguma coisa de masculino, né? E dizem prostituta. E Maria Filipa, como os navios portugueses estacionavam muito na ilha para ficar lá esperando qualquer chamado do Madeira de Melo em Salvador, ela começou como é que a gente pode dizer, me falta o termo agora, mas ela começou a torpedear, digamos assim, para que o ouvinte entenda, ela começou por trás, trair, seria o termo, não sei, os portugueses, incendiando navios e pegando os vigilantes. Ela mandava mulheres atrair os camaradas, iam para o mato a troco de sexo, e lá elas pegavam os cidadãos, os vigilantes, e surravam com cansanção. Enfim, Maria Filipa foi fundamental, e voltando você vê o quanto as mulheres foram importantes e eram relegadas a um segundo plano. E voltando a Maria Quitéria, quando Maria Quitéria acabou a coisa, e que o pai dela, na época em que ela não quis voltar para casa, o pai simplesmente disse que ela não era mais filha, ela fez questão de visitar Dom Pedro I, e foi ao Rio de Janeiro. Chegando lá, recebeu a comenda, a maior honraria do brasileiro, que era a Ordem do Cruzeiro do Sul. E Dom Pedro aumentou o salário dela e perguntou a ela se ela queria mais alguma coisa. Ela disse: Dom Pedro, eu só quero uma coisa, que o senhor me dê uma carta para que meu pai me perdoe pelo que eu fiz. Dom Pedro fez, ela voltou, encontrou o pai, encontrou a família, foi morar fora. Tá tudo aí nesse livrinho que eu escrevi e que eu tô trazendo aqui para você, para que você, eu não sei se hoje ou posteriormente, você faça um sorteiozinho com os seus ouvintes. É um livro muito fácil de ler, porque é em quadrinhos. Qualquer pessoa, mesmo que não goste de ler, assimila. E o certo é o seguinte: Maria Quitéria, depois o pai morreu, ela ficou fora do inventário. Estou falando de uma maneira sucinta a história dela. E
ela terminou tendo que se mudar para Salvador com a filha e resultado, ela morreu e morreu cega e morreu no abandono, num total desconhecimento. E o primeiro ato do governador quando ela morreu foi mandar cortar a pensão do salário dela para a família. Ela foi enterrada ali naquela igreja de Santana, em Salvador. Quando você vem de Nazaré, você faz a volta lá de junto da Baixa do Sapateiro e sobe. Aquela igreja ali era a igreja de Santana, ela foi enterrada ali. E você sabe o que foi que aconteceu, Fernando? Simplesmente uma coisa. Andaram fazendo uma série de reformas no cemitério e os restos mortais da maior heroína feminina da Bahia se misturaram com os outros e hoje ninguém sabe onde estão os restos mortais de Maria Quitéria. Ninguém sabe. Até o Padre Abel deu uma declaração uns 3 ou 4 anos atrás que ela estava enterrada. Realmente, ela está enterrada ali. Mas ninguém sabe aonde, porque o corpo, os restos mortais misturaram-se e perdeu-se. Enfim, é isso que eu tenho que dizer e neste dia eu quero prestar uma homenagem às mulheres que estão hoje ombreadas com os homens, reparando até de certa maneira uma injustiça histórica. Embora a gente saiba que ainda há muito preconceito para o feminino. Pois é, e eu queria encerrar esse papo, Eduardo Khrushchevsky, muito mais pedindo até uma mensagem sua para esse 2 de julho. Eu gosto sempre de, nos nossos programas, parar para lembrar por que é feriado, porque muitas coisas se perdem, né? As pessoas, é feriado de 2, mas por que o 2 de julho é feriado? O que é que essa data representa? Do mesmo modo que o Natal não é o dia do Papai Noel, é o dia do nascimento de Jesus Cristo. A gente tem que entender o 2 de julho como uma data importantíssima para o nosso estado e não apenas um feriado por si só, um dia de confraternizar ou de descansar. Qual a importância de fato desta data na sua visão? O que é que as pessoas devem refletir nesta data? Olha, a maior importância do 2 de julho é que se caracterizou aqui o início da independência do Brasil. Aí você diz, mas por quê? Se existiam tantos movimentos anteriores ao 2 de julho, Tiradentes, a revolta dos alfaiates, a revolta dos mascarados, mas o que acontece é o seguinte, é que foi aqui a primeira vez em que o povo brasileiro expulsou os portugueses do Brasil e aceitou e disse e fez com que Dom Pedro realmente tivesse condições de governar o Brasil sem aquela injunção de Portugal. Isso, a importância da independência da Bahia é exatamente essa, os primórdios da libertação dos portugueses. Foi aqui, eu até diria que foi aqui o primeiro grito da independência e não às margens do Ipiranga. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais